Sexo depois do parto, teoricamente, está liberado depois do período de resguardo, que normalmente varia entre 40 e 60 dias. É um tempo necessário para a recuperação do útero e também um período de uma grande adaptação do casal à chegada do bebê, a rotina que vira de ponta cabeça e todo mundo tem que se entender com tudo que está rolando dentro de casa. E tudo isso pode ser um verdadeiro balde de água fria para a libido do casal. Então vem com a gente que nesse papo você vai entender tudo que pode rolar com relação a hormônios, mudança de rotina e como você pode fazer para driblar essa situação e manter vivo o desejo entre homem e mulher. É mais um Pode Falar, Mãe, começando. A psicóloga Ana Carolina Junqueira segue aqui com a gente nesse papo. Ela é especialista em saúde da mulher e mestra em ciências da saúde pela Unicamp. No último episódio nós falamos sobre o sexo na gravidez, né, Carol? Nesse nós vamos focar no período pós-parto e eu acho que é um período ainda mais delicado, né, quando o assunto é sexo. Sim. Bem-vinda novamente. Muito obrigada. É um período ainda mais desafiador, né? Porque com a chegada do bebê chega um tanto de mudança na rotina daquele casal. Chega o cansaço, privação de sono, mudanças hormonais, mais mudanças hormonais, além daquelas da gestação. Então, são novas mudanças. Mudança desse corpo que, de repente, estava brigando um bebê e aí, no pós-parto, tá aquele corpo voltando, não ao que era antes, mas a um novo normal. Essa mulher tendo que se reconhecer como mãe, como mulher. Então, sim, é um período que eu acho que é mais delicado ainda do que a gestação na relação com a sexualidade. É uma loucura, é o famoso puerpério, né? A mulher tem, inclusive, períodos de grande tristeza, sim. Tem o tal do baby blues, que a gente já comentou aqui, tem um grande risco de uma depressão. Pós-parto também, que pode ser ainda mais complicada. E tem, falando das mulheres, um desconforto físico mesmo, né? Porque a vagina fica ressecada por um período, sim. Independentemente da via de parto, se foi parto normal ou cesárea, isso acontece, né? Uma questão fisiológica, então traz uma dor mesmo, né? Na retomada da relação sexual. Sim, né? Muito relacionada a todas essas mudanças hormonais. Né? Aumento da prolactina relacionada ali à amamentação, isso vai ressecar a vagina, essa mulher pode ter dor, desconforto mesmo na relação sexual, por isso que é tão importante fazer uso de um bom lubrificante quando for para a relação sexual, porque uma vez que você vá e tenha dor, a tendência de você não querer engatar numa nova atividade sexual depois é maior, porque você já associou, da última vez doeu, acho que eu não vou entrar no clima de novo. Uhum. Né? Isso vai virando uma bola de neve. Então, é importante que essa mulher tenha ali um bom lubrificante, aí o parceiro tenha bastante paciência na retomada dessa vida sexual, depois que os filhos chegam, né? Ter calma para... E se foi um parto normal, é ainda pior, né? Falo por experiência própria, porque eu tive as duas experiências e o parto normal, você tem toda uma mudança fisiológica, sim. Ali na região, né? Fica ultra sensível por um longo período, então isso gera muita insegurança e acho que principalmente esse período que eu citei aí na abertura do episódio do resguardo é muito importante que seja respeitado e que principalmente os homens entendam isso, né? Sim. Que alguns a gente sabe que ainda rola aí um machismo, né? De pressão. Vou esperar 2 meses, né? Tem tudo isso envolvido, sim, né? Sim. E tem um sentido para esperar esse período aí de 40 dias a 2 meses, né? 60 dias. Para que esse corpo realmente se adapte a tantas mudanças que acontecem, principalmente com o parto, né? Independente da via de parto. Com certeza. A gente está falando também de 40 a 60, mas eu sei que são muito comuns as queixas, principalmente do lado das mulheres, né? De falta de libido por um período bem maior do que esse, né? Tem casais que retomam aí a vida sexual depois de vários meses, até de ano, né? Sim. Então, qual é a queixa, assim, mais comum, né? O que você escuta, assim, de relato das mulheres? Eu acho importante a gente compartilhar para quem está ouvindo, não se sinta um alienígena, fala, poxa, mas só eu não tenho vontade. Todo passou mundo 40 transa, dias, menos eu, né? Exato. Passou 2 meses aqui, eu tô com 0 vontade. Então, isso é normal, né? Sim, é super normal. Precisa dar tempo ao tempo. Ter paciência, não é só uma mudança corporal que aconteceu ali, mas toda uma mudança na rotina. Então, durante a gestação, o bebê ainda tá ali.
né, a rotina não mudou drasticamente, por mais que você faça alguns planejamentos, mas no pós-parto se concretiza essa mudança de papel, né? A mulher se torna mãe, o parceiro se torna pai, e a rotina muda, o sono fica todo picado, todo bagunçado quando tem o sono, né? Quando esse sono acontece. Então, a privação de sono também vai prejudicar a libido, né? Porque no tempo que você tem ali disponível, você vai preferir dormir. E é a realidade de muitas mulheres, né? E é normal. Eu brincava com o meu marido, tem a cena do Shrek, né? Que um olha pro outro, assim, na cama e fala, você tá pensando o que eu tô pensando? Sim, vira cada um pro lado e ronca, né? Que é literalmente isso, porque é um período muito cansativo, né? Exaustivo, estressante, né? pro casal, né? Exatamente o que você falou, exaustivo. Às vezes a mulher não tem tempo de cuidados básicos, né? Com a saúde, tomar um banho mais prolongado, escovar os dentes em paz, né? Sim. Você tem que ainda buscar dentro dessa nova rotina um tempo para o sexo, né? Sim. Você é a favor do sexo com hora marcada ou não? Eu acho que é uma estratégia que funciona para muitos casais. O que não pode é gerar uma pressão, né? Mas se funciona para um casal, coloca na agenda. Então, de repente, um dia consegue alguém ali para ajudar com os bebês e ter um tempinho para o casal. E eu volto a falar aquilo que eu falei no outro episódio: o sexo não é só a atividade sexual com penetração, mas é o estar junto, ver uma TV junto, uma série junto, conversar sobre o dia, sobre outras coisas além do bebê, né? Porque o mundo desse casal também vai virando só o bebê. É um mundo que fica muito infantilizado com a chegada do bebê. É tudo muito fofinho, tudo muito meiguinho. Então, mais uma vez, a gente precisa erotizar essa relação, fazer coisas que vão resgatar a intimidade daquele casal enquanto homem e mulher, não só pai e mãe de uma criança. Existem casais até que passam a se chamar, né, de pai, de mãe. Eu acho que, gente, isso deve ser um tremendo de um balde de água fria, né, para uma relação. Você virar o seu marido, papai, vamos fazer não sei o quê, e vice-versa, né? Não há libido que resista. Pois é, acho que essa é a primeira dica, né? Sim. Vamos se enxergar aí como homem e mulher na relação, né? Vamos lembrar de quem éramos antes desse bebê chegar, né? Somos um casal, antes de mais nada. Então, por mais que o bebê venha, tenha uma importância significativa na vida daquele casal, mas quem somos nós antes de tudo isso? Sim, tem outra questão que a gente tocou bastante no último episódio, que é a questão da culpa. E que a mulher carrega isso também, né? Parece que ela deixar de cuidar do bebê por algum momento para dar mais atenção ao marido traz essa sensação de que ela não está sendo uma boa mãe, né? Sim. A gente já viu até repercussões nas redes sociais de mulheres que falam, eu priorizo meu marido. Aí sai todo mundo, né, massacrando essa mulher, acabam com ela e aí ela fala, é ele que vai ficar comigo, né, na velhice. Eu acho assim, é claro, tudo tem os seus... Nenhum extremo, né, é interessante, mas acho que é isso, né? A mulher ter a consciência que ela também tem que priorizar, não é nem a questão de, vou priorizar meu marido. Ela se priorizar como mulher também, né? Sim, não só como mãe. Sim, né? não esquecer de quem ela é antes de tudo. Isso que você trouxe é muito importante, é uma coisa que eu pontuo muito para as mulheres no consultório. A gente fala tanto que filho é para o mundo e uma hora, de fato, esses filhos vão para o mundo. E com quem você vai estar depois de tudo isso? A hora que esses filhos forem para o mundo, você vai olhar para o lado e falar, putz, eu não conheço mais essa pessoa com quem eu tô casada há 20 anos. Então, por isso que é importante resgatar mesmo essa conexão, essa troca com esse parceiro. Você falou um pouquinho da amamentação, e a amamentação também é um inimigo, né? Sim. Uma grande inimiga da libido, porque aumenta a prolactina, né? Pelo que eu estava pesquisando aqui, que é a responsável pela produção do leite materno. Isso diminui estrogênio, progesterona. Então, realmente é o seu corpo indo contra a sua vontade ou necessidade de se relacionar com o seu parceiro, né? E, assim, Larissa, na verdade, a gente vê como a natureza é até inteligente nesse ponto, porque tudo isso acontece para que essa mulher não engravide. Lógico que a gente sabe de alguns casos de mulher que engravida ali com 3 meses de recém-nascido, com um bebê de 3 meses em casa. Mas não é o usual, porque com a amamentação, a ovulação às vezes demora a voltar, essa mulher não engravida, tende a não engravidar ali na sequência. Então, a natureza também tende a afastar, diminuir essa libido, vamos manter esse casal um pouco distante para dar um tempo para o corpo dessa mulher. E aí, se fica um longo período,
Também tem aquela questão, acho que acaba gerando uma certa vergonha até, né? Pô, já passou um longo tempo e agora? Quem vai tomar a iniciativa, né? Sim. Como que a gente vai fazer isso? Porque de repente você já se vê numa situação que você não sabe como retomar isso, né? Tem alguma dica para essa retomada? Diálogo. Diálogo que eu falei tanto no outro episódio. Conversas claras. Então, como eu disse lá no episódio de gestação, parceiro, a parceira não tem bola de cristal para adivinhar o que você está pensando. Então, é chegar com uma mensagem clara, conversar a respeito, se sentir dor, né? De repente teve uma relação sexual, sentiu muito desconforto, sentiu dor. Conversa com o médico vai te orientar, vai orientar o uso de um bom lubrificante, vai ver se está tudo ok ali na região íntima mesmo, no canal vaginal, e vai poder auxiliar aí com exames de sangue, porque às vezes a gente pensa, né, na questão da testosterona, mas às vezes uma anemia pode causar um baixo desejo aí também no pós-parto, né? E essa mulher fica ali envolvida com tanta coisa, cuidado com o bebê, cuidado com a casa, cuidar desse relacionamento, que ela esquece de se alimentar bem, ela esquece assim, nem consegue, né, se alimentar bem. Muitas vezes ela lembra que ela precisa se alimentar bem, fazer uma atividade física, mas não dá para encaixar na rotina. Então, às vezes o médico pode ver se tá tudo ok ali com o corpo dela, pedir uns exames, para ajudar. Focar também, de novo, a questão do autocuidado, né? Porque a mulher se vê naquela situação, é leite que vaza, e você tá sempre com a roupa manchada, fedida, né? Sim, de leite, uma criança vomita o tempo todo. Então, você acaba se envolvendo ali numa situação que parece que não tem saída, né? Você não vê luz no fim do túnel, mas tem, né? Tem, vamos com calma. Quando a gente tá no meio do olho do furacão, eu brinco que a gente tá com uma lupa bem grande para aquela situação. Então, é importante lembrar que, embora pareça que é uma situação macro, na verdade, logo vai passar. É uma fase. Então, senão a gente fica ali rodopiando no furacão e não consegue ver uma solução para sair disso. Eu vi até um relato, quando você citou dessa questão de deixar claro, né, do parceiro não ter bola de cristal, de uma mulher na internet, achei muito interessante, que ela falava sobre essa questão da sensibilidade dos seios, que era uma coisa que para ela trazia muito prazer na relação, e que virou essa chave mesmo, assim, que ela amamentou por muito tempo, então ela tinha pavor de que o marido se aproximasse dos seios dela nesse período de amamentação, e ela amamentou por mais de 2 ou 3 anos, se eu não me engano. E que aí ela falou pra ele, olha, é assim, essa parte do parquinho tá interditada. E aí ela ficava de top. Ela falou, porque eu não quero, não vai me satisfazer, vai me trazer um desconforto muito grande. E era uma maneira de eu deixar muito claro pra ele que eu não queria. E ele aceitou aquilo numa boa, exatamente, era literalmente um aqui não. E que para ela isso foi muito positivo, porque ela descobriu outras coisas que traziam prazer, outras posições, outras carícias, e até o marido, né, achou muito interessante. Então, acho que é isso, né, rolar essa parceria, rolar esses testes, entre aspas, né? E às vezes a gente habitua a seguir um roteiro, né, na nossa prática sexual. E aí, com a chegada dos filhos, eu falo que às vezes a gente vai ter que mudar um pouquinho a rota. Então, em vez de seguir pela mesma estrada de sempre, a gente vai ter que mudar, pegar uma estrada diferente, ver uma paisagem diferente, um toque diferente, porque esse corpo vai ter mudado. Então, é isso. Às vezes o que dava muito prazer, nossa, agora não, agora causa aversão. O seio é a maioria, assim, dos relatos, né? A mulher tá amamentando, tá vazando leite, aí no meio ali do rally rola, começa a gotejar e a mulher fica super constrangida. Então, às vezes essa coisa de pôr o top ajuda, né? Melhor colocar o top e aqui não, mas essa mulher ter uma relação satisfatória, sentir prazer, ter vontade de se envolver numa outra atividade sexual lá na frente, do que, tá bom, né? Pode tudo, vamos seguir a estrada que a gente seguia antes. Mas fica e aí desconfortável, é ruim né? Exatamente, ruim pra caramba e, não quero mais, vai se tornando evitativo. E tem muitas coisas, né? A gente tá citando os seios, mas tem, assim, a flacidez, né? Cicatrizes que ficam, principalmente as mulheres que fazem a cesariana. Estria, né? Estria mexe muito. Muitas coisas que mexem aí com a vaidade da mulher, né? Que deixam ela numa posição mais insegura com relação ao parceiro, né? Sim, e por isso que é importante que os parceiros valorizem essa mulher, falem pra ela
elogiem essa mulher, né? Porque muitas vezes elas vão precisar disso nesse momento, diante de tantas mudanças que elas passaram. E eu acho que é importante, até pra gente encerrar, é deixar claro que não tem uma regra única, né? Não. Cada não pessoa tem. é única, cada casal é único. Sim. É tentar encontrar esse caminho aí, né? Exatamente. Essa retomada, né? Hoje, acho que com as redes sociais, com a internet, a gente vê até a esfera da sexualidade sendo tomada por muitas regras. Tem que fazer sexo, sei lá quantas vezes por semana. Tem que retomar a vida sexual, sei lá quantos dias depois do parto. Tem que fazer uma vez por mês no pós-parto. E não tem nada. Tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso, tem que ter conexão desse casal, mas sem pressão. Já é uma rotina muito exaustiva para trazer tanta regra e tanta pressão para essa mulher e para esse homem. E não ter preconceito de buscar uma ajuda profissional também, se for o caso, né? Exatamente. Tanto individual como para o casal. Pro casal. Perfeito, Carol. Acho que é isso. Falamos bastante aqui. Com certeza ajudamos vários casais. Eu acho que o mais importante é deixar esse recado de que tá tudo bem, é normal, né? Todas as mães passam por isso, é um desafio para todo mundo. Não ficar achando, como você disse, né? Que existe uma regra, que como que uma pessoa consegue ou não, como não tem vontade ou não tenho. É isso, Sim, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Né? Entender que nesse pós-parto, às vezes a relação ali com o bebê preenche muito essa mulher. E para ela vai ser difícil separar do bebê um pouquinho para estar ali com o parceiro. Isso também faz parte. Mas a partir do momento que a gente entende isso, torna mais fácil a gente deixar um pouquinho e valorizar ali essa relação. Perfeito, Carol. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Se você gostou do que ouviu, curta, compartilhe e não deixe de se inscrever no nosso canal. Lembrando que o último episódio foi sobre sexo na gravidez. Então, se esse é o seu momento, corre lá e assiste o episódio anterior também. Beijos e a gente traz um conteúdo novo na semana que vem. Até lá!